Graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Uma alegria poder compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor com os irmãos através desse programa. Eu me chamo Marcos, sou pastor na Segunda Igreja Batista em Petrópolis e nesse tempo estou responsável pela direção da nossa congregação no bairro do Vale do Carangola. Então, nossa igreja funciona ali no Vale do Carangola, na Rua dos Pedestres, número 32. Nos reunimos ali às quartas-feiras, às 19 horas, no culto de oração. Domingo, às 9h30 da manhã, com a Escola Bíblica Dominical. E às 10h30, com o culto ao Senhor. E à noite, às 18h30. Estes são os nossos encontros semanais ali no Vale do Carangola. E vai ser uma grande alegria poder receber você e a sua família para nos visitar. Hoje eu quero partilhar com você o Salmo de número 133. Um salmo muito conhecido na Bíblia. Eu gostaria de poder, bem objetivamente, compartilhar esse salmo com você, esses 3 versículos desse salmo, e fazer aí algumas aplicações aí para as nossas vidas. Ele diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Esse salmo ele está no conjunto de textos do Saltério, que fala aí sobre os cânticos conhecidos como cânticos dos degraus, cânticos, que eram cantados quando os peregrinos nas celebrações, nas 3 celebrações anuais que eram obrigatórias, para os judeus, eles se reuniam. Tinham 3 épocas do ano, 3 festas que os judeus eles tinham a recomendação, uma recomendação, um mandamento, de que eles pudessem se deslocar de todo o Israel, de todo o território, e até mesmo se não estivesse residindo em Israel, estivesse morando ali nos arredores, eles deveriam peregrinar, fazer uma peregrinação até Jerusalém para ir ao templo, celebrar ao Senhor. Eles tinham que seguir para essas celebrações, e enquanto eles iam peregrinando, ia um grupo em marcha, subindo até Jerusalém. Quando se aproximava de Jerusalém, na subida, eles começavam a cantar alguns salmos. Os salmos são cânticos, são hinos a Deus, e eles começavam a cantar alguns desses salmos que se encontram na Bíblia a partir do Salmo de número 120. Então, o Salmo de número 133, ele está dentro desse contexto, desses cânticos de peregrinação, ou cântico dos degraus, porque eles cantavam enquanto eles estavam subindo para Jerusalém. E esse cântico, esse salmo, o 133, no número 133, ele começa descrevendo como é bom e é agradável quando os irmãos convivem em união. Alguns comentaristas dizem que esse era um cântico que também era cantado ao final das celebrações ali já no templo. Aquele momento que já tinha acabado a liturgia, tinha acabado a parte religiosa, a celebração religiosa, e as pessoas se reuniam ali à porta do templo e ficavam ali confraternizando, algumas vezes fazendo refeições comunitárias. E então era um momento de celebração, de confraternização e de comunhão do povo de Deus após a celebração litúrgica. Eu fui membro de uma igreja, a primeira igreja batista aqui em Petrópolis,
E na minha juventude, né, quando o culto acabava, nós saíamos do culto e ficávamos ali à porta da igreja durante, né, 1 hora e meia, 2 horas, às vezes, conversando, e às vezes era muita gente, e a gente até atrapalhava ali o movimento na calçada, algumas pessoas reclamavam, mas a gente sentia muita alegria, muito prazer em estar juntos. Né? Eu ficava contando os dias para poder ir ao culto, para poder rever os meus irmãos e poder ter aquele momento de comunhão ali com eles. Às vezes não satisfeitos, e nos confraternizarmos na porta do culto, a gente marcava ainda de sair para fazer um lanche, né, ir a uma pizzaria, ir a uma lanchonete, ou comer um podrão aí pela cidade, né, um cachorro-quente, um hambúrguer, desses de rua. E era muito bom e a gente gostava muito de estar juntos. Tem um testemunho também que eu ouvi uma vez, no pastor de uma igreja lá de Belo Horizonte, que ele conta que uma pessoa o procurou num dia de semana e foi até o gabinete dele pedindo para falar com o pastor da igreja. Ele se apresentou e a pessoa chega para ele e fala: pastor, eu quero me tornar membro aqui da sua igreja. E aí ele estranhou porque não conhecia aquela pessoa, nunca tinha visto, e perguntou: mas como assim? Você nunca te vi por aqui, você está dizendo que quer ser membro da igreja, quer fazer parte da nossa igreja? E aquela pessoa disse àquele pastor: pastor, eu vejo todo domingo, quando o culto acaba, a alegria que as pessoas se reúnem aqui na porta da igreja, e eu quero essa alegria para mim. Eu quero viver da forma como esses irmãos vivem, essa comunhão, essa confraternização, porque é algo que me impacta muito. Eu moro aqui em frente à igreja, naquele prédio, e todos os domingos eu tenho a oportunidade de ver como que as pessoas saem felizes do culto e ficam ali muitas horas conversando. E a alegria, a comunhão daquelas pessoas fez com que aquela pessoa que era vizinha dessa igreja lá em Minas desejasse ingressar e fazer parte daquela igreja também por causa dessa comunhão. E a Bíblia está dizendo para nós, né, que para Deus, né, o salmista nos diz que é muito bom, é muito agradável quando nós vivemos em união, quando os irmãos vivem em união. Num tempo de tantas dissensões, num tempo de tantas igrejas que surgem a todo momento, de tantos confrontos, né, de tantas doutrinas diferentes, muitas vezes as pessoas ficam apegadas às diferenças, em vez de ficar focada naquilo que nos une, naquilo que nos aproxima, que é o Evangelho de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Doutrina de igreja, teologia, né, não salva ninguém. Né? O que salva é a graça maravilhosa de Jesus, é crer, né, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo morreu, foi sepultado, né, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, ele vive e reina e quer morar no seu coração. É isso que salva. Essa é a palavra da salvação. É a morte, a ressurreição, né, a vida, a obra, a morte e a ressurreição de Jesus. É crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele perdoa os nossos erros, perdoa os nossos pecados. Então, a comunhão, ela é muito boa, ela é muito agradável aos olhos do Senhor. E o salmista, ele prossegue dizendo assim que essa comunhão, ela é tão boa, ela é tão agradável, né, esse conviver em união dos irmãos da igreja. Ele diz: é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba de Arão até a gola das suas vestes. Ele está dizendo que a comunhão, ela é comparada ao óleo da unção que era derramado sobre a vida dos sacerdotes e que descia sobre o corpo, sobre as vestes do sacerdote, né, tornando aquela pessoa, né, separada para um serviço específico na obra do Senhor. Ele compara a nossa comunhão à unção de Deus, à unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Ele diz que a unção de Deus
né, a comunhão dos irmãos, ela é como a unção de Deus descendo sobre as nossas vidas. Quando nós estamos irmanados, estamos unidos no mesmo propósito de servir e de adorar ao Senhor, o Espírito de Deus, ele enche a minha vida, ele enche a sua vida, ele enche as nossas vidas, fazendo com que as nossas vidas elas se tornem testemunho da vida, da obra, né, da morte, da ressurreição do Senhor para aqueles que nos observam, para aqueles que nos cercam. Faz com que as pessoas sintam a presença de Deus, exalando das nossas vidas, né, tornando exterior essa manifestação, né, daquilo que o Senhor faz dentro do meu e faz dentro do seu coração. Uma vida cheia do Espírito Santo deve ser uma vida que busca a convivência fraterna, busca a convivência amorosa, busca a convivência ordeira e alegre, né, entre todos aqueles que nos cercam. Essa comunhão precisa começar nas pequenas coisas, dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, e a partir das nossas famílias expandir, né, e se propagar para o seio das nossas comunidades. O culto cristão, ele é o resultado, né, de vidas que ao longo da semana buscam a presença de Deus, são cheias da presença de Deus, e nos dias de reunião, nos dias de celebração, quando se reúnem, né, é como se fossem vários braseiros que se ajuntam e que formam uma grande fogueira, né, que formam uma grande manifestação dessa presença gloriosa e maravilhosa do fogo santo do Espírito do Senhor no meio da comunidade, no meio da igreja, né, fazendo com que essa comunidade seja uma comunidade viva, uma comunidade vibrante, uma comunidade alegre, uma comunidade, né, que respeita as diferenças e que abraça, né, a todas as pessoas e que cuida dessas pessoas e que fazem com que as pessoas sintam um desejo de estar irmanados também, de desejem fazer parte dessa comunidade. A gente, quando é adolescente, né, tem uma necessidade, né, de pertencer ao grupo, de fazer parte de um grupo, né, de ser aceito. E é muito bom, a gente só quer fazer parte de um grupo que é um grupo legal, um grupo onde tem alegria, um grupo onde as pessoas se respeitam, um grupo onde as pessoas estão dispostas a cuidar umas das outras. A gente não quer fazer parte de um grupo que não é um grupo legal, que é um grupo ruim. Mas a nossa comunhão, né, a nossa união, a nossa alegria, ela se torna um atrativo para que as pessoas possam desejar fazer parte da nossa comunidade, da nossa vida, das nossas famílias e das nossas igrejas. E o salmista, ele ainda compara essa comunhão, que ele diz que é boa e agradável, que era vista lá, né, na saída do templo, quando as pessoas terminavam a celebração ali em Jerusalém. Ele diz que essa comunhão, ela também pode ser comparada ao orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. As terras ali em Israel são terras secas, né, áridas, mas até o orvalho, a neblina da noite, né, faz com que aquela terra se torne uma terra produtiva, uma terra capaz de gerar vida, uma terra capaz de produzir alimento, né, de produzir alimento que é responsável pelo abastecimento e pela subsistência das pessoas ali daquela região. O salmista diz que a comunhão é como esse orvalho que desce e que faz com que a terra ali sobre os montes de Sião eles se tornem terras férteis. A nossa vida, quando ela está, né, dirigida, conduzida por essa comunhão, ela faz com que a nossa vida seja uma vida que exalte, engrandeça
e glorifique o nome santo e maravilhoso e glorioso do Senhor. A nossa vida, ela se torna uma vida fértil quando o Espírito do Senhor habita sobre nós, quando a comunhão, né, a presença de Deus sobre as nossas vidas gera essa comunhão. E o salmista termina dizendo que ali o Senhor concede a bênção da vida para hoje e para sempre. É na nossa comunhão, é na nossa relação que nós somos abençoados pelo Senhor. É nos nossos relacionamentos, é nas nossas trocas, é nas nossas partilhas que nós temos a oportunidade de abençoarmos as vidas uns dos outros. Eu sou psicólogo de formação e, por exemplo, as doenças, da alma, a depressão, a ansiedade, são doenças que não bastam só os remédios, os químicos para fazer com que esses problemas da alma das pessoas eles sejam resolvidos. Essas doenças elas também precisam que sejam combatidas através dos grupos terapêuticos, através das reuniões, dos momentos de atividades conjuntas entre as pessoas. Os tratamentos que são conduzidos e dirigidos dessa forma são tratamentos que produzem muito mais efeito e muito mais resultado do que aqueles que são tratados apenas com as medicações, com os químicos. Então, comunhão é sinônimo de saúde, de restauração da saúde mental, de restauração da saúde, de todas as áreas da nossa vida. Quando nós temos a oportunidade de estar juntos, nós nos tornamos pessoas melhores, nos tornamos pessoas mais felizes. E eu quero convidar você, estimular você, para que você possa experimentar dessa grandeza e dessa beleza que é a oportunidade de estar em comunhão com pessoas que professam a mesma fé, a fé em Jesus Cristo nosso Senhor. Porque o Senhor é aquele que faz com que o Espírito dele venha habitar nas nossas vidas. O Espírito do Senhor, ele vem sobre as nossas vidas, então nós já não estamos mais sozinhos, já temos o Senhor. Nós cremos na nossa fé cristã que Deus, ele é Pai, ele é o Filho e ele é o Espírito Santo. A Trindade são três pessoas, que agem, que interagem, que vivem numa comunhão, que vivem numa comunidade. E o Senhor deseja que eu e você possamos continuar experimentando e vivenciando essa oportunidade, essa experiência de viver em comunhão. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e vamos orar juntos. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de poder compartilhar essa palavra, Deus, essa palavra que falou tanto ao meu coração. Eu desejo, Deus, que essa palavra possa abençoar e alcançar a vida das pessoas, ó Deus, que terão acesso a ela. Peço, ó Deus, que o Senhor possa levar pessoas que estão se sentindo isoladas, sozinhas, tristes, ó Deus, a desejarem, ó Deus, experimentar essa santa comunhão com o Senhor em primeiro lugar, e a partir dessa comunhão contigo, Deus, desejem estar em comunhão também numa igreja, numa comunidade de fé. Eu te louvo, ó Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima semana em nome de Jesus.